No próximo dia 4 de novembro, teremos o evento de luta livre Crown Jewel lá na Arábia Saudita. E nessa edição, a WWE quer contar com a aparição de Cristiano Ronaldo. Pelo menos é o que informou o programa Talk Sport. Alguns rumores já falam que John Cena e The Rock irão aparecer nesse evento. Inclusive, a dupla estaria tentando convencer CR7 que também se junte a eles. Esse desejo em contar com português no Crown Jewel já vem desde uns meses atrás, porém até agora não foi confirmado se ele vai ou não participar. Lembrando que caso Cristiano aceite o convite, ele irá levar uma bela quantia em dinheiro pela participação. Porém, no mesmo dia, ou seja, no dia 4, o Al Nassr enfrenta o Al Khalij pela Liga Saudita, e por isso é bem difícil que o Camisa 7 participe do evento. Mas quem sabe, né, meus amigos, não podemos descartar nada nesse mundo maluco. Imagina só, CR7, John Cena, The Rock, tudo junto lá no evento da WWE, o Crown Jewel. Vocês queriam ver aí o CR7 mandando um sim lá em cima do ringue? Confesso que seria bem interessante, tá bom? Nesse vídeo eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante, só que antes deixe me apresentar. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Bora ver o que aconteceu ontem nas principais partidas lá da Europa. Teve Bayern de Munique passando vexame, teve Arsenal eliminado da Carabao Cup, United mais uma vez perdendo por 3-0, teve dois times lá na Espanha metendo 12 gols em uma só partida, também teve muito jogo bom ontem pelo Brasileirão. Bora falar também sobre Marcos Leonardo no Newcastle. O vídeo tá muito bom, tem muita coisa pra te contar, beleza? Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem o Novo Horizontino perdeu pênalti no último lance contra o Atlético Goianiense e assim a partida terminou em 2-2 pela Série B. Já pela Série A, o Grêmio foi ao Couto Pereira e venceu o Coritiba por 2-1. Ferreirinha e Vila Sante marcaram os gols do tricolor gaúcho. Bento deu uma baita frangada no gol de Yuri Alberto e assim o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Em jogo morno lá no Beira-Rio, Internacional e América Mineiro ficaram no empate em 1-1. Com gols de Joaquim e Nonato, o Santos virou pra cima do Flamengo e assim venceu por 2-1 lá no estádio Mané Garrincha. Paulinho e Hulk comandaram a vitória do Galo lá na Arena MRV e assim eles bateram Fortaleza por 3-1. Botafogo iniciou ontem avassalador, abrindo 3-0 em cima do Palmeiras ainda no primeiro tempo. Porém no segundo o Alviverde voltou forte e virou o jogo por 4-3. Endrick brilhou marcando duas vezes, Flaco Lopes e Murilo marcaram os outros dois. Tiquinho Soares ainda perdeu um pênalti e Botafogo também viu Adrielson ser expulso. Meus amigos, o que foi esse jogo de ontem do Palmeiras contra o Botafogo? Teve muita reclamação aí da expulsão do Adrielson, já vou falar em relação a isso. John Textor ficou maluco, mas em relação à tabela do Brasileirão, né? Agora o que distancia aí o Palmeiras do Botafogo são apenas 3 pontos. Faltam 7 rodadas para acabar o Brasileirão, porém vale a pena lembrar que o Botafogo tem um jogo a menos, tá? Então o Botafogo ainda vai jogar 8 vezes e o Palmeiras vai jogar 7. Próxima rodada o Palmeiras pega o Atlético Paranaense e o Botafogo enfrenta o Vasco. Na tua opinião, vocês acham que o Botafogo vai perder esse título do Brasileirão ou não ainda? Eles são os grandes favoritos a vencer a competição. Fala é. Depois da partida de ontem lá no Newton Santos, John Textor ficou maluco com a arbitragem e pediu até a renúncia do presidente da CBF. O mundo todo viu, isso não é cartão vermelho, isso é corrupção, isso é roubo. Por favor, me multa, Edinaldo, mas você precisa renunciar amanhã de manhã. É isso que precisa acontecer. Esse campeonato se tornou uma piada. De acordo com o Portal GE, o John Textor, ainda na beira do gramado, bateu boca com o Abel Ferreira após o apito final e ele tava muito pistola com a arbitragem. Inclusive o Botafogo inteiro tava maluco com a arbitragem, né? Na saída aí pro vestiário, dirigentes do Botafogo tentaram ir pra cima do juiz. Se liguem no vídeo.
Gustavo deve ser reforço do São Paulo para a próxima temporada e inclusive ontem ele já foi visto entrando no Morumbi. De acordo com o jornalista Gabriel Sá, tudo já está bem encaminhado com o jogador e a contratação deve ser fechada muito em breve. Luiz Gustavo chegará grátis, pois está livre no mercado após deixar o Al Nassr e seu contrato com o São Paulo deve ser por uma temporada. O Rafinha foi fundamental na negociação, de acordo aí com o jornalista, né? O Rafinha convenceu aí o Luiz Gustavo que seria uma boa ele chegar no São Paulo e ficar pelo menos até dezembro de 2024. Já tá tudo muito bem encaminhado, só faltam aí acertar alguns detalhes. Então Luiz Gustavo deve ser aí reforço do São Paulo para a próxima temporada. Messi está de volta ao Inter Miami e só deve voltar a jogar agora em fevereiro pelo clube norte-americano, pois os amistosos que estavam programados para esse mês lá na China foram cancelados por circunstâncias inesperadas. A expectativa era lotar os estádios na China e gerar um lucro milionário, mas isso não vai mais acontecer. Sendo assim, Messi só tem mais 2 jogos para atuar nesse ano, onde pela Argentina enfrenta o Uruguai no dia 16 de novembro e depois pega o Brasil no dia 21. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo porque fortalece muito o meu trabalho, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos todos os dias pra sempre te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. Ontem, pela Copa da Alemanha, o Bayern de Munique perdeu para o modesto Saarbrücken por 2-1 e assim foram eliminados da competição. Lembrando que o Saarbrücken é o 15º colocado da 3ª divisão alemã. Jamal Musiala ficou maluco depois da partida e falou o seguinte: isso é incrível, é simplesmente inacreditável. Já o Borussia avançou ao vencer o Hoffenheim por 1-0, Marco Reus foi o autor do único gol do jogo. O Leverkusen segue embalado e eliminou o Sandhausen ao meter uma goleada por 5-2. Pelas oitavas de final da Carabao Cup, ontem o West Ham meteu 3-1 no Arsenal e assim eles eliminaram a equipe de Mikel Arteta. Quem também deixou o torneio foi o Manchester United, pois perdeu por 3-0 para o Newcastle. Já o Chelsea avançou ao vencer por 2-0 o Blackburn Rovers. Liverpool foi mais um que garantiu vaga nas quartas de final ao meter 2-1 no Bournemouth. Pela Copa do Rei, Getafe venceu por 12-0 o Tardienta e quem marcou também 12 gols foi o Real Betis. Só completando aqui a respeito da Carabao Cup, já foram definidas as quartas de final, tá bom? O Port Vale enfrenta o Middlesbrough, o Everton pega o Fulham, Liverpool enfrenta o West Ham e o Newcastle vai pegar o Chelsea. Na tua opinião, quem que é o grande favorito a levar a Carabao Cup? Fala é. Jamie Carragher criticou o técnico do Manchester United após mais uma derrota ontem. Eu queria achar alguém para me explicar o que o Manchester tenta fazer no campo. Ten Hag está aqui há 18 meses e ainda não tem nada. Vimos o Unai Emery mudar o Aston Villa e Ange Postecoglou mudar o Tottenham em bem menos tempo. Depois da partida, o técnico falou o seguinte na entrevista coletiva: sou um lutador, estou confiante de que eu posso fazer isso, eu vejo um desafio agora, precisamos ficar juntos. O Erik ten Hag também falou aí: eu assumo a responsabilidade, mas não sou eu que estou aí jogando, né? Eu estou aqui pra fora das 4 linhas, mas diz que assumiu a responsabilidade por mais uma derrota por 3-0. No final de semana, eles já levaram 3 do City e ontem levaram 3 também do Newcastle. Lembrando que a diretoria continua bancando o Erik ten Hag e confia que ele vai reverter essa situação. Mas o que a gente vê é que ele tem um elenco bem perdido em campo e um elenco que parece não apoiá-lo, né? Principalmente por conta das polêmicas extracampo. Santos conseguiu segurar Marcos Leonardo, que foi procurado pela Lazio e Roma na última janela, porém ao fim da temporada a chance dele ir para a Europa é gigante. O portal All Sport informou que o mais novo na briga pelo atacante é o Newcastle, que inclusive já iniciou os contatos e estuda agora a melhor estratégia para conseguir a sua contratação em janeiro de 2024. Internamente o Peixe já sabe do interesse do novo rico inglês e pretende vender Marcos Leonardo por um valor entre 20 a 25 milhões de euros. Real Madrid já teria quase confirmado seu primeiro reforço para a janela de janeiro e ele seria o zagueiro Gonçalo Inácio do Sporting. O empresário Jorge Mendes o teria oferecido a Florentino Pérez, já que a ideia é reforçar o setor na próxima janela, ainda mais porque Éder Militão só deve voltar a jogar no fim da temporada. A Rádio Marca informou que o português deve ser comprado por 60 milhões de euros, porém vale a pena lembrar que Inácio também é alvo de
outros gigantes lá da Europa. Falando aí sobre essas últimas duas notícias de transferências que eu falei, né? Eu acho que seria bem interessante pro Marcos Leonardo começar a caminhada dele lá na Europa pela equipe do Newcastle. Já tem lá brasileiro, né, que poderia ajudá-lo na adaptação no futebol europeu. O Newcastle é um time que vem crescendo bastante, é um time que trabalha com bastante jogadores jovens, e eu acho que o Marcos Leonardo ia cair muito bem naquele time, tá? Agora, em relação ao Gonçalo Inácio lá no Real, eu acho que seria uma baita contratação, principalmente para repor aí o lugar do Éder Militão, né? Na melhor das possibilidades, ele voltará a jogar no final de março, mas isso daí é na melhor das possibilidades, tá? A tendência é que ele jogue somente na próxima temporada. Então o Real tá com uma bela baixa aí na zaga, precisa trazer um moleque bom. O Inácio é jovem, é um cara que pode ficar lá por anos, evoluir muito lá e com certeza se valorizar também, tá? Eu acho que o Inácio ia cair muito bem lá no Real Madrid. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long